Pronto, iniciada a gravação do Vitor. Estou esperando só o relógio virar aqui. Ok, pessoal, boa tarde, sejam todos bem-vindos a essa nova sessão aqui, realizada aqui no dia 27 de fevereiro de 2024, um webinar do MGPDI, o Modelo de Gestão da Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação. Eu sou Rodrigo Kitts Reis, estou aqui com vocês no papel de moderador desse webinar, onde nós iremos discutir o assunto Case de Sucesso, o Selo Guamar de Gestão de Inovação. Eu tenho a honra de participar aqui nesse evento com dois painelistas, dois apresentadores. A primeira que eu queria destacar é a presença daqui da Rosane Melchiona, que está falando conosco de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, que é analista de sistemas, formada pela PUC-RS e mestre em propriedade intelectual e transferência de tecnologia para inovação pelo Instituto Federal do Rio Grande do Sul. Ela coordena o Centro de Competências e Melhores Práticas da SoftSul, é vice-coordenadora da equipe técnica do modelo MGPDI e também implementadora líder e avaliadora líder do modelo MGPDI, assim como implementadora do modelo MPS da área de software e sistemas de TI. Então, muito obrigado, Rosane, pela sua presença. Boa tarde a todos. Então, aqui temos também a presença de outra pessoa aqui no estado do Pará, Anderson Jorge Serra da Costa, também agradeço pela presença. Ele é graduado em Ciência da Computação pela Universidade Federal do Pará, é licenciado em Matemática pela Universidade do Estado do Pará, possui mestrado em Computação pela UFPA e está como concluinte no doutoramento em Ciência da Computação também pela UFPA. É docente efetivo da Universidade do Estado do Pará, UEPA, onde coordena o curso de graduação em Engenharia de Software. E também é membro da ETM do modelo MGPDI. Então, nós estamos iniciando esse webinar, que estará gravado, ficará disponível na pasta de vídeos do MGPDI dentro do YouTube. E todos aqueles que eventualmente tiverem alguma pergunta, algum comentário que queira ser discutido, esclarecido pelos nossos debatedores, a gente pede a gentileza de coloque a mensagem no chat, que eu poderei fazer a leitura depois, durante o final da nossa sessão. Então, dito isso, eu passo a palavra para o Anderson Costa, que vai fazer o uso da palavra nesse momento, né? Então, passaremos primeiro para o Anderson, depois para a Rosane. Então, mais uma vez, muito obrigado pela presença de vocês. Vamos lá, a palavra é sua, Anderson. Obrigado, Rodrigo. Obrigado pela apresentação. E eu agradeço a presença de todos e vou compartilhar aqui minha tela. Eu peço só que vocês confirmem aí quando aparecer para vocês. Está aparecendo sim já, está funcionando. Uhum. Ok. Então, primeiramente, né, novamente agradecendo aí pelas palavras. Agradeço ao Kival também pelo convite. Eu sou Anderson Costa, sou professor da Universidade do Estado do Pará, como o Rodrigo falou, e vou apresentar esse webinar juntamente com a Rosane Melchiona, da SoftSul, que participou conjuntamente, além da Cristina Filipac e outros membros que eu vou falar mais para frente, desse projeto aqui, que aqui nesse webinar tem esse título, Selo Guamar de Gestão da Inovação, baseado no MGPDI. Então, aqui a gente vai mostrar um pouquinho dos resultados desse projeto, como aconteceu, como ele ocorreu. Então, o selo Guamar que ele foi concebido pela Fundação Guamar. Então, antes de falar do projeto em si, falar um pouquinho sobre a Fundação Guamar. Ela é uma fundação de ciência, tecnologia, inovação e desenvolvimento sustentável. Ela tem a principal sede na cidade de Belém. Ela é fundada em 2009, e ela atua fortemente, né, nesse fomento a esse desenvolvimento da ciência na região amazônica. Então, ela tem como objetivo desenvolver, financiar e também prestar assistência à pesquisa, à ciência, à tecnologia, à inovação, à sustentabilidade e à educação. Então, ela é bastante forte nesse ponto e eu dou os parabéns porque aqui o nosso moderador é o diretor-presidente da fundação. Então,
O selo Guamá de Gestão de Inovação, ele surgiu a partir de um convênio que foi celebrado entre a Fundação Guamá e a FAPESPA, que é uma fundação a Fundação Amazônia de Amparo a Estudos e Pesquisas. Então, a FAPESPA ela é um órgão do Estado do Pará também que fomenta a pesquisa, além de desenvolver estudos, né, que apresentam informações diversas, como IPCA e outras informações, outros estudos importantes aqui do andamento de indicadores da nossa economia, por exemplo. Então, a Fundação Guamá, em parceria com a FAPESPA, eles criaram esse projeto, e esse projeto intitulado, né, o Selo Guamá de Gestão de Inovação, Desenvolvimento de um Modelo Ágil de Gestão da Inovação e sua avaliação com empreendimentos paraenses. E o foco desse selo é justamente esse aqui, buscar o desenvolvimento e a avaliação de uma metodologia ágil para implantar a gestão da inovação em empresas paraenses. Então, quebrar alguns paradigmas, incluir as empresas paraenses no processo de gestão da inovação, mas considerando essa metodologia ágil. Com isso, busca-se agregar, né, os resultados que são positivos das abordagens ágeis com a gestão da inovação, que seja atraente para startups do estado do Pará. Ou seja, a gente usa as metodologias ágeis no intuito de diminuir a barreira para a implementação da gestão da inovação. É um conjunto de práticas que são custosas, muitas vezes tem um conjunto de ações que precisam ser feitas além das ações que a empresa já está acostumada a executar. Então, é melhor que a gente impacte menos, consiga utilizar uma metodologia que gere menor impacto na implementação dessas ações, que são de extrema importância para as empresas. A busca pela inovação ela é muito importante para as empresas, para ela se destacar no mercado. Além disso, tem o objetivo de promover a validação externa por meio da contratação da SoftSul com o MGPDI. Então, o MGPDI, que é o Modelo de Gestão de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação, que pertence à SoftSul, desenvolvido pela ETM, ele foi contratado como modelo para dar a chancela desse selo. No final da implementação do selo Guamá de Gestão de Inovação, as empresas são avaliadas por meio do MGPDI com a equipe da SoftSul. A equipe de trabalho é essa aqui, como eu falei, o professor Rodrigo Kites Reis é o coordenador do projeto, ele é o diretor-presidente da Fundação Guamá. Além disso, a Cristina Filipac Machado e a Rosane Melchiona, elas são consultoras e implementadoras sênior do MGPDI, então elas estão aí desde o início do projeto. Eu também sou implementador do MGPDI, estava atuando nesse projeto como o contato direto com as empresas e fazendo a consultoria com essas empresas. A gente também tem o Milkson Campelo e a Tamires Amorim, que dão apoio, dão suporte por meio da Fundação Guamá. O escopo desse projeto era justamente a capacitação no processo de gestão da inovação para a obtenção do selo Guamá de gestão da inovação. O foco aqui era implementar um conjunto de processos de gestão de inovação que estão aderentes ali ao perfil 1 do MGPDI. Então, são 7 processos que eu vou falar um pouquinho rapidamente para vocês. Além disso, a gente orientou para a avaliação do MGPDI e proporcionou a avaliação dessas empresas, a avaliação oficial do perfil 1 do MGPDI. Né? Dentre esses processos, na verdade, os processos executados, né, no selo Guamá de Inovação, ele considerou a gestão de ideias. A gente tinha a ideia de definir um conjunto de atividades que permitisse a busca por encontrar soluções que gerassem valor para a empresa e gerar inovações, seja em serviços, seja em processos, seja no produto, seja o modelo de negócio. A gente também implementou a gestão da inovação com foco em gerar uma cultura de inovação na organização, a gestão de pesquisa e desenvolvimento, que visava obter e aplicar conhecimentos e a busca e desenvolvimento de soluções. A própria também gestão de colaboração, que tinha como objetivo estabelecer e manter relacionamentos, seja eles internos entre os colaboradores da empresa, seja externos, com parceiros, a partir de eventos, para desenvolver ideias ou projetos de forma colaborativa.
A gente implementou também o processo de governança, que definiu um modelo organizacional que é alinhado aos objetivos estratégicos de PDI da empresa e a gestão de indicadores para acompanhar os resultados dos indicadores de PDI, além da gestão de projeto de PDI. Então, além de gerenciar os projetos da empresa, ela também tem que gerenciar os projetos de PDI. Então, planejar e monitorar como os resultados e metas desses projetos seriam atendidos. As fases desse projeto, do selo Guamar, são esses aqui. Então, no primeiro mês, a gente fez a seleção, passou pelo processo de seleção, em que as empresas elas apresentavam propostas de ingressar no modelo, eles eram avaliados, e nesse processo eles participavam do curso C1P1 do MGPDI, para entenderem o objetivo, entender os resultados esperados do processo, e assim por diante, entender como funciona a gestão de inovação. No segundo mês, a gente fez um diagnóstico das empresas e, a partir dessas informações, a gente conseguiu definir a metodologia a ser aplicada com foco em ferramentas ágeis para simplificar, para diminuir a barreira de entrada, para diminuir o trabalho para implementar as ações de inovação, né? E, ao mesmo tempo, aproveitar esses diversos outros benefícios da agilidade. A gente também implementou o processo, então fez um processo de mentoria, treinamentos e o acompanhamento, né? As empresas elas precisavam aplicar o que elas aprendiam, definir como ia ser dentro da empresa a definição, os processos que foram apresentados, e a gente dava feedback, esse feedback constante sobre esses resultados, até chegar no momento da pré-avaliação, em que a gente verificava os gaps que ainda podiam existir, orientava melhorias e depois também orientava de como seria a avaliação para essas empresas. E, por fim, a gente chega na fase de avaliação em si, que é feita pela Softex. Com isso, 5 empresas foram selecionadas, né, 2 da área de TI, 2 da área de alimento e 1 do setor automotivo. Falar um pouquinho mais das particularidades dessas empresas. Então, as 2 empresas de TI, elas já possuíam experiência em gestão e elas já tinham sido avaliadas em modelos de maturidade, como o CMMI, o MPS-BR, o MPS Software, né? Então, a gente tinha empresas aqui já com uma experiência em modelos de maturidade, né, em processos, em gestão de projetos. A gente tinha também o gestor de uma das empresas de alimentos que tinha bastante experiência com gestão, mas ainda estava implantando a gestão na empresa dele. Então, a empresa ainda estava num processo de organização. Ele já tinha produtos, já tinha clientes, mas ainda estava passando por esse processo de melhoria de gestão. Uma das empresas de alimento ainda não aplicava a gestão de projetos, né? Então ela ainda estava atuando assim, de uma forma bem inicial. E a empresa do setor automotivo, ela era uma empresa bem pequena, na verdade ela tinha desenvolvido um dispositivo, mas eles não tinham experiência com gestão, eles não tinham nenhuma atividade planejada, então eles estavam num momento bem inicial, bem incipiente nessa questão de gestão. Então, eles não sabiam como fazer essas ações. Então, a gente percebe que foram empresas de diferentes portes e diferentes contextos, né? Além de diferentes níveis de maturidade. O monitoramento ele foi feito de forma contínua. Primeiro, ele tinha uma cadência semanal de reuniões que aconteciam, por exemplo, num dia da semana, tinham datas que a gente marcava, e a gente teve 28 reuniões com essas empresas. E essas reuniões elas ocorriam via Google Meet, todas foram online, né? Então tudo foi feito de forma virtual. Só que a gente também mantinha uma comunicação assíncrona por meio de WhatsApp mesmo, tá? Então a gente tirava dúvidas e em alguns momentos a gente interagia mesmo por vídeo e tudo mais, resolvendo algumas questões, sanando algumas dúvidas. Então, de fato, essa comunicação era contínua, mas dependia muito mais da empresa estar ali interessada e chamar a gente para interagir. A documentação foi passada para eles, então foi elaborada uma documentação, templates
que foram repassadas, além dessas reuniões que eram feitas virtualmente, que eram gravadas, eram repassadas para que eles pudessem revisitar e visualizar algumas informações que talvez pudessem ter perdido durante as reuniões. Aí eu vou falar um pouquinho de algumas ferramentas que nós adotamos, tá? Por exemplo, para a gestão de ideias e para a gestão de projetos, a gente colocou o Kanban como opção. A gente não obrigava a empresa a adotar uma ferramenta, até porque a ideia era diminuir o impacto da implementação da gestão de inovação. No entanto, a gente sugeria que fosse feita uma gestão mais enxuta, com uma gestão à vista. Então, o Kanban seria uma ferramenta interessante. Por exemplo, a gente poderia definir as ideias que eram propostas, então ele ficava numa etapa, depois essa ideia ia ser classificada, depois detalhada. Aqui a gente faz uma análise de viabilidade dessa ideia, então não é simplesmente pegar uma ideia e considerar ela e aplicar ela. A gente precisa avaliar se essa ideia é interessante, se ela está atrelada aos objetivos estratégicos da empresa. A gente selecionava essas ideias, a empresa selecionava a ideia, e as ideias iam para uma fila de projeto, posteriormente virar o projeto, ou mesmo serem canceladas. Então, tinha todo um conjunto de etapas aqui, de execução, só que a visualização aqui era bem enxuta. Além disso, a gente gerava menos informações, já que as ferramentas que eram utilizadas, como Trello, Gira, ClickUp, entre outras, já registram uma série de informações que são utilizadas no modelo, por exemplo, do MGPDI, que são necessárias, né? Além disso, é necessário fazer o monitoramento da colaboração, das atividades que permitem a colaboração, que são fontes de ideias, além da gestão de projetos. E a gente usava Canvas para fazer esse monitoramento. Em vez de fazer um relatório detalhado, com muitas informações, a gente também primou por um monitoramento mais enxuto. Então, a gente usava Canvas, que a gente dizia o que aconteceu, as causas do que aconteceu, se ocorreu algum problema, as ações tomadas. E isso era feito frequentemente, bem como o detalhamento dos projetos. Então, os objetivos e metas do projeto, os resultados esperados, riscos, as partes interessadas, todas eram relatadas dessa forma. Como eu disse, as empresas não eram obrigadas a fazer dessa forma. Se ela já fizesse de uma outra forma e isso não fosse impactar no tempo dela, dar mais dificuldades para ela, então era melhor que ela continuasse como já fazia. Tá? Mas a gente definiu uma metodologia em que a gente tinha um conjunto de templates, um conjunto de ferramentas que visava justamente facilitar esse planejamento. Então, as empresas que não faziam esse detalhamento, elas adotaram as propostas e a gente percebeu que foi muito, muito interessante para elas. Além disso, é necessário ter ações que sejam recorrentes, que a gente consiga incentivar a inovação, que a inovação seja proativa. Então, fazer reuniões, por exemplo, periódicas para avaliar como que um projeto está, ou então como que um produto está acontecendo, eram importantes. Como exemplo da reunião de retrospectiva, em que a gente define o que foi bom, o que foi ruim, a causa quando foi ruim e o que seria necessário melhorar. Com um conjunto de informações dessas, a gente consegue, por exemplo, identificar oportunidades de melhorias e levar para reuniões para pensar e refletir sobre como a gente pode melhorar aquilo, como a gente pode criar soluções, e daí surgem ideias. Então, ter ações que tratem a reflexão sobre a inovação de forma recorrente permite que a gente gere mais ideias, gere mais inovações dentro das empresas. Além disso, como gestão de pesquisa, a gente propôs um processo que ele é fortemente baseado no Design Thinking. Então, a gente tem aqui pesquisas a respeito da ideia, né? As ideias eram dadas inicialmente, então a gente vai fazer uma pesquisa mais aprofundada sobre aquele contexto para identificar problemas, validar esses problemas com o público-alvo. Não adianta eu achar que eu tenho uma ideia que vai resolver tudo, se eu não sei de fato o que o público-alvo quer. Então, eu olho primeiro para o problema, esqueço a solução, eu vou investigar o problema, ver se aquilo realmente existe, se é validado esse problema, e aí sim eu vou tratar de reuniões como, por exemplo, brainstorms, para pensar em ideias de soluções para aqueles problemas e definir uma etapa de desenvolvimento, que eu vou
criar um produto novo, por exemplo, eu vou testar esse produto, eu vou criar um processo e assim por diante. Nesse caso, 3 empresas de diferentes portes conseguiram finalizar e serem avaliadas com sucesso e tiveram o selo Guamá de Gestão de Inovação, então uma empresa de TI, uma de alimentos e uma do setor automotivo. No entanto, 2 empresas não puderam continuar. Elas estavam com alguns problemas, como de prazo apertado, tarefas que estavam acumuladas, e elas desistiram por não terem a disponibilidade, não conseguiam se dedicar para a implementação, não conseguiam nem participar das reuniões, então elas acabaram desistindo, mas por esse problema, pela indisponibilidade deles. E, a partir disso, uma nova empresa foi selecionada, está sendo acompanhada, e ela é do setor de educação. A empresa do setor automotivo, ela tinha um produto para redução do carbono negro em veículos, então instala esse equipamento no motor do carro e o carro emite menos carbono negro, então isso aí eles conseguiram comprovar e tinha um produto muito inovador e muito interessante. Só que a empresa não tinha gestão, ela ainda não tinha um plano de logística, não tinha produção, plano de marketing e nem vendas. Então, ela não tinha nem clientes. Então, com a implementação da gestão de inovação, a empresa também aprendeu a gerenciar seus projetos básicos. E aí, com as pesquisas, a empresa conseguiu também estabelecer um plano para comercializar esse produto, para estabelecer parcerias, focar no melhor perfil de clientes que era possível para eles, tá? Que tivesse o mínimo de investimento, mas ao mesmo tempo tivesse um retorno. E essa empresa conseguiu evoluir, conseguiu os clientes, então ela tá seguindo de forma bem interessante a partir disso. Aprendeu a gerenciar seus projetos. A empresa do setor de alimentos também conseguiu avançar bastante, né? Então, ela começou a fazer uma gestão maior de suas tarefas. A partir do processo de gestão da inovação, eles conseguiram também implantar novos produtos no mercado, e a empresa ela teve um olhar para a expansão. Então, ela, ao final da implementação, ela já tinha um escritório na cidade de São Paulo. Ela é localizada, todas essas empresas que eu estou falando, elas são localizadas em Belém, na Grande Belém. E então ela passou a ter um escritório na cidade de São Paulo, e ela fez uma pesquisa e conseguiu estabelecer também um plano para atender mercados de outros países. Já a empresa do setor de TI, que já possui outras avaliações, como a MPSBR, como o CMMI, ela tinha uma gestão bem estabelecida, no entanto, ela não gerenciava ações de colaboração, alguns eventos, parcerias, ela também não fazia a gestão de atividades de outros setores, como própria atividade da gestão, da alta gestão. Então, eles relataram que conseguiram gerenciar esses outros setores a partir da implementação do modelo, além do setor de projetos, e organizar as ações que promovem a inovação, já que a gente faz todo o acompanhamento da colaboração. Como lições aprendidas, a gente considera que o uso das ferramentas ágeis para a gestão de ideias e projetos de inovação conseguiram auxiliar na redução desse impacto das atividades de inovação. A gente também percebeu a importância desse canal de comunicação contínuo com as empresas para ter sucesso na implantação das atividades de inovação, e cultivar uma cultura de inovação com esse apoio da alta gestão permitia essa quebra de paradigma e a melhoria de produtos, processos e serviços. Então, a inovação ela passa a ser vista como algo que pode ser promovido e incentivado, e não só algo que pode surgir por acaso, que alguém teve uma ideia em um determinado dia e aí vai inovar. Não, a gente pode atuar de forma mais proativa na inovação, gerar inovação, propor ações que permitam que a gente reflita sobre inovação. Há necessidade de ser flexível e adaptar a implementação desses processos, principalmente devido às particularidades de cada empresa, e isso facilita a efetividade das ações de inovação. E com isso a gente deve considerar um nivelamento em processo, gestão de projetos para essas empresas iniciantes, que foi feito de fato. Além disso, a gestão da inovação, além de promover essa busca constante da inovação, ela também conseguiu promover a gestão nas empresas como um todo. Isso foi percebido desde a empresa que tinha somente 2 colaboradores e não tinha gestão, até as empresas
que estavam ali, já tinham modelos de maturidade, eram certificadas e assim por diante. Então, como conclusões, a gente considera que a metodologia se mostrou eficiente e aplicável em diversos portes de empresas. Os empreendedores relataram o quanto o selo foi importante para as empresas. A gente percebeu, inclusive, no período de avaliação, que eles se mostraram bem emotivos, até assim bastante gratos pela implementação do modelo. Ele conseguiu ir além do que eles esperavam. As empresas que não conseguiram continuar, elas desistiram por falta de tempo e não pela dificuldade com a metodologia. E o projeto se mostrou viável, conseguiu excelentes resultados, mas mesmo assim a gente continua, né, com a implementação de uma outra empresa na área de educação. E é isso, com isso eu finalizo a minha fala e passo a palavra para a Rosane, só tirar aqui o compartilhamento. Obrigado, professor. Então vamos agora para ouvir a Rosane Milpiona. Tá compartilhando já? Já, está aparecendo sim. Pode prosseguir, Rosane. Então tá bom. Bom, então boa tarde a todos, né? E dando continuidade, então, à explanação do Anderson, eu vou falar, então, um pouquinho do MGPDI, né? O modelo que foi implementado, então, nas empresas de Belém, né? Do selo Guamá. E vamos ver esses processos, né? E como se implementa, então, o modelo. Então, o modelo MGPDI é um modelo de gestão, pesquisa, desenvolvimento e inovação, que foi criado pela SoftSul para ajudar as empresas a inovarem, né? Ele é um modelo que serve para qualquer segmento e qualquer porte de organização. Então, ele pode ser implementado em uma microempresa como uma grande organização. Ele está segmentado em perfis de maturidade, e esses perfis são sequenciais e cumulativos. Então, ou seja, um perfil serve de base para o próximo perfil e os processos evoluem de um perfil para o outro. Então, o primeiro perfil que a gente tem é o perfil 1, que são processos executados, e são para as empresas que estão numa fase inicial de maturidade, né, de inovação, que não possuem processos de inovação, ou os processos estão numa fase inicial. Então, aqui existe uma preocupação maior com a geração de ideias e a cultura de inovação. O perfil 2, processos gerenciados, é o perfil das empresas que já possuem ações de inovação, mas esses processos ainda não estão sistematizados, né, na organização. Ou seja, os processos de inovação aqui são vistos de uma maneira mais global, né, dentro da empresa, com um foco maior na gestão. E o perfil 3, que são os processos estabelecidos, é o perfil para as empresas que já possuem processos de inovação institucionalizados. Então, aqui vai haver um aprimoramento dos processos de inovação e o uso da inovação como estratégia da empresa. Cada perfil dentro do modelo, então, possui uma série de processos a serem implementados, né? E à medida que a empresa vai crescendo em maturidade de inovação, ela vai subindo de perfil e implementando mais processos. E também vai evoluindo, né, em resultado nos processos já implementados. Então, a gente viu pela apresentação do Anderson, né, que as empresas de Belém eram bem diferentes em nível de maturidade, né? Mas o modelo possibilita, então, que empresas implementem cada processo de forma diferente e adequada à sua maturidade e inovação. Ou seja, mesmo que um grupo de empresas, onde elas implementam em conjunto, né, os processos de um determinado perfil, elas implementam os processos de acordo com a sua realidade, né, independentemente das outras empresas que fazem parte do grupo. Claro que para cada processo implementado, os resultados esperados também são de acordo com o nível de maturidade.
Então, isso aconteceu, né, nas empresas que participaram do selo Guamá, mas o fato dessas empresas possuírem níveis de maturidade diferentes não afetou, né, a implementação como grupo. Então, o modelo MGPDI, ele possui no total 11 processos, né, que estão distribuídos pelos perfis. Então, a gente tem a gestão da colaboração, a gestão do conhecimento, governança da PDI, gestão de ideias, gestão de indicadores, gestão da inovação, gestão de pesquisa e desenvolvimento, gestão de propriedade intelectual, gestão de portfólio, gestão de projetos da PDI e a gestão de riscos e oportunidades. Eu não vou entrar em detalhe de cada processo, né, em função do nosso tempo, mas eles estão detalhados e disponíveis no site do MGPDI. Então, vocês podem acessar o site mgpdi.org.br e ver que lá existe um webinar para cada processo, detalhando como ele funciona, né? Com todos os detalhes de cada processo, tá? Ou podem acessar também os guias que estão também no site e também detalham os processos. Então, para conhecer o modelo MGPDI, né, e os seus processos, se criou 3 guias, né? O guia geral, que descreve as definições do modelo de referência e a base, né, de sua criação a partir de normas nacionais e internacionais de inovação. O guia de implementação, que é um guia em formato wiki, que descreve como implementar todos os processos do MGPDI de forma detalhada, e o guia de avaliação, que descreve, então, o processo de avaliação aplicado no MGPDI, baseado na norma ISO IEC 33002. Então, o guia de implementação, eu vou abordar aqui mais detalhadamente, ele é usado como um instrumento de trabalho para quem implementa o MGPDI, tá? Então, ele é um guia completo que traz a versão geral dos perfis, a visão geral dos processos e dos atributos de processo, e entrando um pouquinho mais no manual, para cada processo do MGPDI, esse guia traz objetivos, importância, benefício e também os resultados esperados e formas de realização para que se possa atingir os resultados. Mas o que é, então, um resultado esperado, né? É uma ou várias ações que a empresa executa para atingir um determinado requisito do processo de inovação. Ou seja, o modelo leva as empresas a executarem requisitos de inovação na prática, tá? E não ficarem só na teoria. Então, à medida que a empresa vai executando esses requisitos com essas ações, ela vai comprovando para o modelo que está atingindo os resultados que ele espera. Então, cada processo, né, do modelo de cada perfil e para cada resultado esperado, né, o guia traz, então, uma explicação do que esperar, né, do que se espera obter com o determinado resultado e dá dicas, né, para sua implementação. Então, por isso, o guia de implementação é um instrumento de apoio às empresas que implementam o MGPDI, né? Porque ele esclarece dúvidas, ele dá exemplos e também dá autonomia para que as empresas consultem e utilizem os seus conceitos internamente. Então, esse guia é liberado no site para todos, independentemente de estarem implementando ou não o modelo. Como funciona, né, o MGPDI? Então, o ciclo de vida do MGPDI, ele inicia com um diagnóstico da maturidade de inovação,
Então, aqui se verifica como estão os processos de inovação da empresa em relação ao modelo de referência do MGPDI, independentemente de ser uma implementação em grupo ou individual. E para cada um dos 11 processos, né, se verifica através de um questionário online ou presencial como a empresa está, sempre em relação ao ponto de vista da inovação, e a partir desse diagnóstico é montado um plano de implementação para a empresa, né? Sempre se parte dos processos do perfil 1. No caso de grupos de empresa, né, esse plano é montado de forma que contemple todas as empresas em relação a processos e a cronograma. Depois, o próximo passo é a capacitação, né, onde é ministrado o curso C1P1, de introdução ao MGPDI para as pessoas da empresa, né, para que tenham o entendimento e o conhecimento do modelo. Então, é um fator importante, né, para quem vai participar diretamente na implementação pela empresa. Então, a implementação é o próximo passo, onde efetivamente é onde a empresa vai trabalhar cada processo, né? Então, executando as ações necessárias para cumprir os resultados esperados, conforme o modelo de referência para o perfil que está sendo implementado. Então, como o Anderson mostrou, cada implementação é feita com a ajuda de um implementador, né, credenciado pela SoftSul, e a partir de uma sistemática implementação com templates e ferramentas acordadas com as empresas conforme o plano de implementação. E após esse passo concluído, a empresa então estará apta a fazer a avaliação para verificação do atendimento dos requisitos e resultados esperados de cada perfil. Depois, após 1 e 2 anos de implementação, é feita pelos avaliadores a avaliação anual, né? Então, que tem por objetivo acompanhar os processos implementados e auxiliar as empresas a não desistirem da inovação, né? Porque a gente sabe que a inovação é um processo que requer tempo, né, para as empresas alcançarem uma maturidade, principalmente quanto à cultura de inovação. E essa avaliação, ela também auxilia as empresas a identificarem a necessidade de implementar outros perfis do modelo. E quais são, então, os benefícios, né, de implementar o modelo? Então, são muito, né, os benefícios que as empresas podem ter. O Anderson já falou de alguns, né? E para citar mais alguns, então temos aqui o estabelecimento de rotas da PDI, com a visualização de prioridades, né? O ganho de agilidade a partir do conhecimento de como a empresa está em relação aos seus processos de inovação. As empresas também, elas têm acesso a um modelo desenvolvido por especialistas, que está baseado em normas nacionais e internacionais, além de todo um referencial teórico, né, de inovação, que tem por objetivo, então, aumentar a capacidade competitiva dessas empresas. E são feitas avaliações, né, também como um benefício, por 3 anos, né? Então, auxiliando no atendimento dos propósitos da implementação e de resultados com a inovação. Então, essa é uma forma de comprometimento do modelo com as empresas para que elas colham resultados positivos pelo aprendizado da inovação. E a implementação é feita, então, de forma online, facilitando o trabalho da empresa em relação a deslocamento e otimização de tempo, e a implementação pode ser feita de forma individual, onde o consultor atende somente a empresa, ou em grupo, né, onde os custos são divididos, tornando, então, mais acessível para as empresas. Então, nesse até sentido de custos, o MGPDI
possui um plano de negócios, né, que pode ser conhecido através do contato com a SoftSul. Então, eu deixo aqui o endereço do site para vocês poderem fazer uma pesquisa mais detalhada dos processos e do próprio modelo, e o meu e-mail, então, para contato, se alguém tiver dúvidas, eu estou à disposição. E passo a palavra, então, Rodrigo. Vou parar Obrigado, de Rosane. compartilhar. Muito obrigado, muito obrigado. Agora, Nós já temos algumas perguntas aqui no chat, né, do Renato. Se algum dos outros participantes aqui do nosso evento tiver uma dúvida, alguma questão, pode colocar no chat que eu farei aqui para os nossos debatedores, né? Então, o próprio Renato Volpe apresentou como a primeira pergunta, aí, qual de vocês dois quiserem se manifestar, fiquem à vontade, né? Perguntou sobre se ocorreram atividades comuns entre as empresas que participaram do grupo, né? Ou seja, por exemplo, treinamentos, orientações de aplicação, trocas de experiências, ou relatos de boas práticas para que a minha empresa pudesse aprender com possíveis boas práticas ou mesmo ideias de aplicabilidade de outras. Então, eu passo para vocês. Posso falar, Rosane? pode. Tá. Sim, algumas ações foram feitas de forma conjunta, mas como o número de empresas ele era reduzido, né, a gente acabou executando na prática com 3 empresas, então a gente conseguia também dar uma visão mais individualizada para elas. Tá? Então, algumas ações foram feitas de forma conjunta, mas mesmo quando não eram feitas de forma conjunta, as experiências que ocorriam em uma, as lições aprendidas de uma eram repassadas para as demais. Então, isso era bem claro para as empresas. Então, por exemplo, a gente começou a implantar em uma empresa um documento de estratégia de inovação em que eles definiam todas as regras de ações que iam ser feitas para cada processo. E esse documento ele foi a base das evidências de resultados esperados da implementação. Então, ele se mostrou muito importante para a empresa, tanto para deixar esse conhecimento mais explícito, quanto para gerar resultados esperados, as evidências de resultados esperados. Então, isso acabou sendo passado para todas as empresas. Quando a primeira empresa começou a fazer, a gente já, olha, vou passar isso para as demais empresas, e isso foi feito. Então, a gente tinha, assim, essa troca de experiência, mas em alguns casos era eu repassando, e em alguns outros casos ocorria conjuntamente, mas a maioria foi, de fato, individualizado, devido a essa característica de ter menos empresa. Então, a gente Sim, acabou... perfeito. Eu queria pedir a fala da Rosane sobre o seguinte aspecto, né? O que tipicamente uma empresa precisa, né, em termos de recursos de pessoas e tempo para implementar a MGPDI, né? E além disso, tu pode comparar um pouco quais as diferenças dessa implementação individualizada versus a implementação que acontece em grupo, né? Que tipo de diferença que acontece nesse contexto? Bom, o modelo, então, sugere, né, que como recurso a gente tenha pessoas disponíveis para essa implementação. Então, a gente sugere que exista 2 pessoas para fazer isso. Uma seria o líder, né, de inovação, que obrigatoriamente teria que ter o curso C1, P1, e uma segunda pessoa para dar esse apoio, né, em relação à demanda que o modelo traz, né, das ações de inovação para atingir os resultados esperados. Já foi feito implementação com uma só pessoa, né, mas isso acarreta um problema de tempo, né, porque uma pessoa fica com muito peso de trabalho, né, além das suas atividades. Então, o ideal é sempre que tenha mais de uma pessoa, né, para implementar, enfim, o modelo e auxiliar. Claro que o líder ele vai chamar pessoas para ajudar, mas o ideal é que não seja um recurso só em função do tempo. E o outro recurso realmente é o tempo também, né? Então, assim, ó, a empresa precisa destinar um espaço, um tempo para essa implementação. Então, o Anderson mostrou ali, né, que algumas empresas aconteceu isso, não tinha como abraçar tudo ao mesmo tempo, porque o trabalho segue,
e se eu não tenho esse recurso, se eu não tenho tempo disponível, eu não consigo, enfim, implementar o modelo, né, para atingir os objetivos. Eu podia até... Pode falar. Eu ia complementar nessa questão, né, que uma das empresas tinha apenas 2 colaboradores. Era só isso, não tinha mais ninguém, eram os 2 sócios. E ela conseguiu executar até o final. Então, como a Rosane disse, 2 pessoas é interessante, pelo menos, mas mesmo tendo somente uma empresa com 2 pessoas, é possível implementar o modelo. Uhum. E em relação, Rodrigo, tu perguntou assim da diferença, né, da implementação em grupo e individual. O que acontece? A empresa individual, ela faz a sua implementação e tem pouco partilhamento, digamos assim, com outras empresas, que é o que acontece em grupo, né? Então, embora ela tenha um consultor específico trabalhando com ela, quando se faz uma implementação em grupo, as ações são pensadas em todas as empresas que participam, né? Então, elas, de alguma forma, elas têm troca de informações, de dúvidas, e isso é muito positivo, né? Geralmente, as empresas ganham com isso, né? Essa troca de informações, atividades conjuntas, muitas vezes, se propicia, se fazem eventos, né, para as empresas se conhecerem. Então, nesse sentido, é muito positivo a implementação em grupo, né? Outro aspecto, na verdade, que favorece, de certa forma, também uma implementação em grupo é a questão de prazos, né? Então, quando eu tenho várias empresas participando de um grupo, o meu prazo ele fica um pouco mais fechado, no sentido de menor flexibilidade, porque eu vou atrapalhar as outras empresas, né? Então, as empresas se obrigam a seguir o prazo, né? E isso tem um controle um pouco maior quando é uma empresa que está sendo implementada individual, onde existe uma negociação, então, com o implementador, muitas vezes dependendo da demanda da empresa, do número de pessoas envolvidas, então, né, às vezes pode haver uma flexibilidade um pouco maior nesse prazo. Uma vez eu vi uma analogia, né, Rosane, só para contribuir, dessa questão do modelo de grupo versus individual, foi a questão de fazer o turismo numa excursão e fazer o turismo de maneira individual, né? Então, se eu for fazer, por exemplo, uma viagem a Porto Alegre, e eu vou fazer ela, entrar numa excursão, eu vou lá visitar a usina do gasômetro, eu vou ver o Teatro São Pedro, etc. Se eu eventualmente não tivesse, vamos supor, interesse ou já conheço o Teatro São Pedro, eu tenho que ir lá na excursão junto com o pessoal, participar, né? Eu tenho horário. Eu queria ficar um pouco mais de tempo produzindo gasômetro, eu não posso. Eu tenho que me adequar ao formato que a excursão me estabeleceu, né? De outra maneira, eu faço a minha excursão É individual, verdade, né, existe com uma meus objetivos. formalização maior quando é em grupo e uma flexibilização, né, em função da aderência da própria empresa, né? É isso. Eu queria, na verdade, pedir um reforço aqui do Anderson, para esclarecer um pouco melhor o que que é a relação entre MGPDI e selo Guamá. De que maneira eles são complementares, são diferentes? Queria que reforçasse um pouco essa diferença e complementaridade essas duas entidades, né? O MGPDI ele é um modelo de gestão de pesquisa, desenvolvimento e inovação. Então, ele cria um modelo, ele tem um conjunto de processos e resultados esperados, mas ele não te diz como que você tem que implementar isso, ele não te diz a receita, como fazer. Já o selo Guamá de gestão da inovação, ele tem um foco mais específico. Primeiro que a versão que a gente rodou é uma versão específica para empresas paraenses, né? Já começa por aí. O foco dele também era uma gestão da inovação com ferramentas ágeis, com foco em agilidade. E a gente define uma metodologia, a ser seguida, tá? Tem flexibilidades, porque cada empresa tem suas particularidades, são diferentes contextos, mas a gente define uma metodologia. Então, o selo Guamá é como se fosse uma instanciação de um modelo de gestão, e não precisa ser preso somente ao MGPDI, ele poderia usar outro modelo,
tá? Mas a gente escolheu seguir o MGPDI devido a ter sido feita essa parceria. Então, essa é a diferença. O MGPDI ele dá uma visão geral de como como não, do que se deve fazer, e o selo Guamar ele dá esse direcionamento, ele define a metodologia. Esse modelo ele poderia ser aplicado, por exemplo, em outros estados, poderia ser replicado. A Fundação Guamar, junto com a Softex, poderiam fazer uma parceria com outros órgãos. SoftSul. Desculpa, a SoftSul. SoftSul. Uhum, Eu dei um lapso sim. aqui do tempo de MPSBR. Uhum. Então, a SoftSul com a Fundação Guamar poderiam fazer uma parceria, por exemplo, com uma fundação ou com outro órgão, com um conjunto de empresas de outros estados e implantar essa mesma ideia. Então, isso é possível. O selo Guamar vai servir para a gente orientar as ações. Ele vai ser a SoftSul ela vai fazer a avaliação, mas o selo Guamar ele vai ter essa metodologia bem definida que vai ser seguida, que como implantar o MGPDI, como implantar um modelo de gestão de inovação. Perfeito, perfeito, obrigado. Temos uma segunda pergunta do Renato Volpe, que eu queria colocar para vocês. Na verdade, é uma pergunta que eu acho que todos nós aqui podemos responder, né? Pergunta o seguinte: e as empresas do selo Guamar, elas têm algum termo ou um contrato com alguma cláusula de continuidade na aplicação do MGPD ao longo dos anos? Essa é a pergunta, primeira pergunta. As empresas tiveram algum incentivo fiscal? É a segunda pergunta. Aí eu posso responder, porque afinal de contas eu fui o signatário desse contrato, né, com a FAPESP. Então, primeiro que foi um contrato, um projeto de pesquisa, onde a gente obteve apoio da FAPESP para construir o selo Guamar com uma metodologia ágil para implementar os elementos requeridos pelo MGPDI, Renato. A gente não teve, né, na verdade, a gente teve um processo de seleção das empresas aberto aqui. A empresa precisava ser do estado do Pará para poder participar. Aí, a partir daí, nós selecionamos algumas 5 empresas, onde, como o Anderson já mencionou, uma delas acabou tendo dificuldades em prosseguir, né? E aí selecionamos outras que estavam na fila das empresas do processo de seleção. E não há envolvimento financeiro das empresas nesse sentido. Elas não têm compromisso em continuar com o MGPDI, né? A gente acredita que receberam, né, as 3 que já receberam, já chegaram no final e foram avaliadas pelo MGPDI, já receberam um benefício significativo. E então a questão se elas receberam algum incentivo fiscal, isso não se aplica, né, no nosso entendimento, porque elas já estão recebendo algum objetivo, um benefício, né, que ela pode explorar à medida que ela pode captar recursos com editais para fomento da própria FAPESP, da FINEP e outras instituições públicas e privadas que considerem esse selo, né, essa avaliação MGPDI como um elemento importante de diferenciação. Tá? Nós estamos, então, chegando para o final da nossa conversa aqui nos últimos minutos. Eu queria, então, fazer uma pergunta ainda para motivar essa discussão. O que acontece quando uma empresa, né, ela não conseguiu chegar no final, né? A gente viu que são um conjunto de processos, uma consultoria longa e tal. E aí, o que aconteceu? O que aconteceu com essa empresa que acabou não chegando no final do processo? Vocês podem comentar um pouco para mim sobre isso? É um fracasso para a gente? Isso aí, que tipo de resultado a gente tem com essa, digamos assim, com a empresa que acaba não alcançando o selo no final? Posso falar rapidamente e depois eu passo a palavra para a Rosane? Primeiro que a gente faz a definição dos processos, a implementação dos processos por etapas, né? Então, as empresas, elas passam ali por uma consultoria. Então, por exemplo, eu implantei a gestão de inovação, a gestão de ideias, e as empresas que passaram por esse processo e desistiram no meio do caminho, elas ainda assim possuem benefícios, ela tem benefícios, porque se elas executarem as práticas que foram discutidas, que elas aprenderam, ainda assim elas vão ter benefício. Então, ela passa a gerenciar as suas ideias, ela passa a avaliar quais são as ideias que têm maior prioridade, que têm maior viabilidade. Então, eles aprendem com o processo. O selo, ele é uma
uma chancela ali de que ele executou todo esse processo, mas não significa que as outras empresas não tenham benefícios. Sim, elas têm benefícios. Além disso, elas podem continuar posteriormente, por exemplo, de forma particular. Ela pode contratar a implementação quando ela tiver um tempo mais adequado, então ela percebeu o valor daquilo, elas queriam continuar, mas elas tinham dificuldade de tempo. Então elas podem continuar depois, por conta própria. Eles também fizeram um curso de C1, P1, todos fizeram o curso, então eles entendem muito mais sobre como é a gestão de inovação, então eles têm vários benefícios, sim. Eu não acredito que seja um insucesso, eu acredito que é um momento ali que ela realmente não consegue seguir, mas que ela tem essa chance de seguir depois e ela ainda assim pode aplicar as práticas que ela adquiriu durante. Eu queria complementar, Rosane, aproveitar que você vai Claro. falar, para você comentar assim, como é que você enxerga o futuro de todas essas iniciativas. Então, eu concordo com o Anderson, acho que não é fracasso, justamente porque o nosso objetivo aqui é realmente mostrar para as empresas como elas podem inovar. Então, é claro que se esbarra em questões essas de demanda, de recursos, né, de tempo, e até o Anderson colocou lá que as empresas gostaram, né, nenhuma delas desistiu porque não gostou, simplesmente porque teve problemas. Então, eu acredito que num determinado momento sempre há retomada, porque existe esse valor. As empresas reconhecem o valor do MGPDI. Então, embora elas não tenham terminados, elas têm acesso pelo site aos guias, que dá todo o apoio, né? Então, elas que já fizeram, né, as empresas, o curso C1 também tem já um pouco mais de conhecimento. Então, eu acho que o processo caminha conforme cada empresa pode, né? Então, eu acredito que o futuro dessas empresas, em algum momento, elas reconhecerem que, para esse processo nós estamos bem, não precisamos de apoio, mas, à medida que vão evoluindo em maturidade, elas, com certeza, vão verificar que um apoio e o próprio modelo vai auxiliar a chegarem num resultado mais rapidamente, né? Então, eu acho que são sementes que a gente planta, né, para ajudar com que as empresas façam inovação. E também a inovação não é uma coisa da noite para o dia, né? Então, ela também demora um tempo. Então, a gente realmente está mostrando, nós temos aqui um caminho para ajudar as empresas. Então, eu acho que não, a gente nunca tem sucesso, na verdade. Eu também tenho essa sensação, até porque acaba sendo uma lição aprendida de identificar quais características acabam fazendo com que a empresa, né, chegue no selo e quais elementos que a gente pode até aperfeiçoar no modelo de referência e na metodologia que a gente construiu. É isso, estamos chegando nos minutos finais, então, Anderson, suas palavras finais aqui para o nosso encontro. Eu primeiramente gostaria novamente de agradecer o convite, grato aí pelas perguntas, e dizer que a gestão de inovação ela realmente traz benefícios, isso foi possível ser constatado na prática. 3 empresas, as empresas elas eram de portes totalmente diferentes e elas conseguiram todas evoluir, inclusive a que tinha menor porte, que tinha menor maturidade, eu acredito que tenha o delta maior de variação, foi a que mais conseguiu evoluir. Ela não alcançou o nível de maturidade da que estava mais à frente, mas ela evoluiu muito mais do que todos os outros. Então isso mostra que tanto para as empresas de menor porte quanto empresas de maior porte, tanto as empresas de menor maturidade quanto as de maior maturidade, são beneficiadas pela busca pela inovação. Lembrando que se a empresa quer continuar no mercado, ela tem que fazer uma busca constante pela inovação, entender os riscos disso, entender que é necessário gastar um tempo para que ela consiga evoluir. Então, isso é importante. Maravilha, muito obrigado, Anderson. Rosane, por favor, novamente agradecendo a sua participação aqui. Eu agradeço a presença de todos, né? E o que eu teria para dizer é que acessem o site do MGPDI, porque realmente lá ele tem todas as informações do modelo, ele mostra como foi desenvolvido esse modelo,
E também tem o meu contato, né? Se vocês tiverem dúvidas ou quiserem entrar em contato, é só me mandar um e-mail. Ok, muito obrigado a todos, muito obrigado a todos os participantes aqui do nossa sessão, aqueles que estão eventualmente vendo essa sessão gravada, também nos colocamos à disposição. Então, muito obrigado a todos, que o conhecimento que foi compartilhado aqui seja útil para todos vocês, tá? Um grande abraço e até mais. Abraço, tchau, Mas, tchau. tchau, tchau. Obrigado, gente. Abraço. Obrigado também.